pensador que, dentro de uma herança do marxismo, ele vai realmente fazer uma tradução mesmo, uma tradutibilidade do método do materialismo histórico dialético de Marx, para pensar a história peruana e deixar para nós também um legado dentro dessa apreensão do método, para pensar também a própria região latino-americana. O Mariátegui, ele sempre foi um homem também de saúde frágil, né? Então, em 1924, ele teve que amputar a perna, né? E a saúde dele começou também a se debilitar muito desde então, né? Por isso que a morte dele, ainda tão jovem, né, foi algo que marcou também essa trajetória de uma pessoa que realmente viveu pouco, viveu com problemas mesmo de saúde. Ele era, digamos, filho, a mãe dele era uma trabalhadora, né, uma mulher que não tinha posses, vinha realmente dos setores populares, mas que conheceu o pai, sim, já pertencia, digamos, a uma aristocracia peruana, mas o seu pai, ele nunca, ele deu o nome ao Mariátegui, mas nunca assumiu, de fato, a paternidade, né? A mãe dele teve que criá-lo sozinho, então, de fato, ele vinha de uma origem social pobre, né? da classe trabalhadora, e a partir daí também ele vai construir a base, né, do seu pensamento e da sua teoria. Bem, o José Carlos Mariátegui, apesar, né, dele ter vivido pouco tempo, né, ter falecido jovem e ter também se dedicado a pensar realmente um processo de elaboração teórica e de escritos políticos em um curto espaço de tempo, assim, um intervalo muito curto, ele deixou realmente algumas referências, né, alguns livros que se tornaram, então, uma referência dentro do que seria essa primeira construção de uma abordagem sociológica latino-americana, mas também de uma abordagem marxista latino-americana. O principal livro do José Carlos Mariátegui é Os 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, que foi um livro que foi publicado em 1928, mas o Mariátegui, ele teve também outros escritos muito importantes, e eu trouxe aqui alguns para a gente conhecer, como esse, a Escena Contemporânea, a defesa, né, do marxismo, a Alma Nacial, né, e outras estações do homem de hoje. Aqui também outros 4 que são uma grande referência, né, os temas de Nossa América, ideologia e política, temas de educação e figuras e aspectos da vida nacional, né? Trouxe esses dentro de um universo maior e que são livros que até hoje têm sido objeto de estudo, de reflexão, entre aqueles pesquisadores e pesquisadoras que tentam justamente entender como é que o Mariátegui vai fazer essa tradutibilidade do método marxiano para a realidade peruana, mas que não seja o que ele mesmo defendia como pensador, apenas um calque e cópia, né? O José Carlos Mariátegui, assim como outros pensadores, e o próprio Orlando Falsborda, que é posterior a ele, como eu disse para vocês na aula passada, são parte mesmo de uma tradição de intelectuais que eles não tinham o interesse de apenas reproduzir literalmente, ou reproduzir dentro de uma perspectiva mesmo de servilismo intelectual, o que seriam aquelas grandes teorias que já eram reconhecidas também como grandes aportações a uma análise universal para pensar, digamos, os seus contextos nacionais ou os seus contextos regionais. Esses pensadores, eles vão ser parte de uma geração de intelectuais que eles vão, sim, reconhecer a importância de algumas elaborações teóricas que nasceram em contextos
de inflexão mesmo, política importantes, como o caso, por exemplo, do próprio surgimento do capitalismo como um sistema mundo, ou como um modelo de desenvolvimento que vai ter a sua abrangência não só em termos da mudança de uma base produtiva, mas também em termos, né, de estabelecer um outro paradigma de organização da vida social, né? Então, o capitalismo, ele chegou para ficar, né, e ficar por muito tempo, e digamos, um modelo de desenvolvimento que está ainda em voga, e por isso que no final do século XIX, né, vai surgir teorias tão agudas em termos de análise como toda a produção teórica do Karl Marx e de outros também, e outras, né, que escreveram a partir de então, pensando o que significava esse novo modelo de desenvolvimento, né? Então, no caso do José Carlos Mariátegui, mais do que apenas, né, se ater aos escritos teóricos de Marx dentro de uma perspectiva de reprodução ipsilíteris do que o Marx, né, escreveu em relação a esse processo no contexto inglês e também no contexto europeu, o José Carlos Mariátegui, o que vai ser assim, a grande inovação dentro do pensamento dele, é como ele, sim, recupera o método, mas ele trata também de pensar esse método na sua essência histórica, para entender o que era o Peru historicamente, e como é que se poderia compreender, então, esse processo de desenvolvimento do capitalismo aqui na nossa região. Não só numa interpretação, mas também nessa capacidade de criar também uma proposição para a sua superação. Então, esses escritos, né, a maioria deles, são escritos que vão justamente versar sobre esse processo mesmo de um estudo histórico desse contexto latino-americano, desse contexto peruano, e entender diferentes vertentes, diferentes eixos dessa interpretação, que para ele eram consideradas imprescindíveis para pensar realmente, compreender como é que se caracterizava, então, uma situação de exploração dentro do Peru, né, ou dentro, né, da região latino-americana. Como eu disse a vocês, né, o Carlos Mariátegui, ele vai ter, digamos, um antes e um depois na vida dele, né, entre 1920 e 1922, ele vai ter a oportunidade de sair do Peru e conhecer outros países, né, começar realmente a ter um processo de incursão também na vida pública, na vida política, nas discussões também da própria esquerda e do Partido Comunista também, em outros contextos, né, que não fossem apenas, né, o seu próprio contexto nacional. Claro que antes ele já começava também um processo de pensar como é que poderia ser debatido algumas questões nacionais no contexto peruano, principalmente numa perspectiva de diálogo entre outros grupos, sejam eles sindicais, sejam eles também de partidos, ou que estavam realmente nesse movimento, né, de criação partidária dentro do Peru. E aí, antes dele sair, né, ele foi primeiro para os Estados Unidos, ele teve ainda algumas iniciativas que ele participou, como foi esse processo de construção de revistas, né? O Carlos Mariátegui, ele considerava que era muito importante, dentro de um movimento de construção de um debate político de esquerda, ter também aqueles espaços para a publicação de textos, e de textos que realmente pudessem fomentar esse próprio processo de formação política desses diferentes grupos, né? Então, a partir daí, duas primeiras revistas foram importantíssimas dentro desse
dessa primeira etapa, né, de inserção do José Carlos Mariátegui na vida política, que foi a revista Nuestra Época, que foi uma revista de 1918, ou seja, uma década antes dele escrever a principal obra dele, que foi os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, e que essa revista, ela tinha como escopo estabelecer um debate em torno ao que significava uma militarização do Estado peruano, que já nessa época já era caracterizado como um Estado militarizado, e pensar também o que representava essa militarização dentro de um processo mesmo de construção de uma política extremamente autoritária. Então, a revista Nuestra Época, ela tinha esse objetivo mesmo de fazer uma crítica ao militarismo, né, dentro do contexto peruano. No ano seguinte, ele vai também fundar outra revista, que é a La Razón, né, a Razão, e que essa revista, ela também participou, digamos, já no diálogo também com um processo que já acontecia na América Latina, principalmente, né, na Argentina, que já vinha com esse debate da reforma universitária, também no contexto mexicano, né, todo um debate em torno à reforma universitária e a própria articulação, organização e mobilização da luta dos trabalhadores, né? Então, essa revista, ela vai ter aí esse objetivo, né, de que as publicações que circulavam nela tinham esses dois eixos, né, de discussões para pensar, para circular aí no plano, né, da disputa das ideias, né, dentro de uma perspectiva martiniana. E aí, a partir de então, ele vai ter essa oportunidade de sair, ele vai para os Estados Unidos, e lá também tem uma incursão muito mais jornalística, e quando ele vai para a Europa, vai ser precisamente na Itália, que o José Carlos Mariátegui vai ser profundamente impactado com todo o processo que ele vivenciou naquele país. Primeiro, porque ele vai participar de um dos maiores encontros, né, de trabalhadores que aconteceu em Livorno. Então, ali ele vai ter o contato com pessoas do Partido Comunista, com organizações sindicais, com intelectuais, inclusive, né, há pessoas que pesquisam mais a fundo a obra, né, e a vida do Mariátegui e afirmam que, nesse contexto, ele também conheceu Antônio Gramsci, porque também era o mesmo período histórico, inclusive faço aqui o parêntese, como tem muitas semelhanças também nessa trajetória histórica de ambos, em termos, né, de uma produção intelectual e dos espaços também de inserção política, fecha parênteses, mas lá na Itália, o Mariátegui, ele vai ter a oportunidade de conhecer a cidade de Turim. Turim, né, vai ser, digamos, nesse momento, um dos epicentros também de desenvolvimento do capitalismo, tanto na própria indústria automobilística, nas fábricas, e que vai ter realmente um processo interessante nesse período de organização dos conselhos de fábrica e de organização também de todo um processo de formação da classe trabalhadora, a partir também da criação de jornais, da criação de veículos também de comunicação destinados a essa formação política da classe trabalhadora, grandes assembleias também que eram realizadas pelos trabalhadores de fábrica, e que foi também o mesmo contexto, né, que o Antônio Gramsci também participou e também analisou. E esse período, ele também foi um período que ele vai marcar a vida também do Mariátegui, porque já era, digamos, um período prévio a tudo que foi realmente o momento, né, de instauração do fascismo na Itália, com a chegada, né, do Mussolini. Então, o Mariátegui, ele pôde, né, ver aí, presencialmente, né, ao vivo e a cores,
como é que se constituía um movimento dentro da sociedade italiana, que sim, era profundamente marcado por um contexto de luta de classes, da classe trabalhadora, a classe trabalhadora das fábricas, essa classe trabalhadora urbana, mas também que tinha alguns elementos também camponeses, mas principalmente, né, os trabalhadores urbanos, e viu também como é que se poderia se materializar a ascensão do fascismo dentro, né, de um processo de crise de representação ou uma crise de direção política por parte da esquerda, que isso também foi, digamos, algo que o Antônio Gramsci dedicou, né, sua vida a tratar de analisar, interpretar, quando ele estudou a discussão da hegemonia. Então, o Mariátegui, ele vai escrever esse livro, Cartas de Itália, que recupera justamente essa sua percepção, essa sua análise sobre essa experiência específica, e ele vai dizer, né, que o fascismo é o preço que se paga pelos erros da esquerda, né, é uma frase que vai ficar marcada também dentro da sua percepção quando esteve lá na Itália. Em 1923, ele retorna ao Peru, e já a partir daí vai realmente intensificando a sua vida política dentro do partido, dentro dessa discussão em torno da necessidade de realmente construir um espaço de formação contínuo, permanente, para não só entender o que seria uma proposição socialista, mas principalmente pensar como construir um socialismo que tivesse também, na sua essência, a preocupação em não ser calco e cópia, como eu disse para vocês ao início, e que é uma frase também do próprio Mariátegui, mas que ele pudesse realmente ser construído a partir dessa recuperação do que nós somos como sociedades historicamente, e no caso, né, a sociedade peruana, levando em consideração que ele era peruano. E dentro desse processo ele vai e cria também, funda outras duas revistas, na verdade uma editorial, que foi a editorial Minerva, onde uma parte também dos livros que ele publicou por essa editora, né, que era uma parceria dele com o irmão, e a revista Labor, que foi criada no mesmo ano que ele escreveu os 7 ensaios, né, ou reuniu os 7 ensaios, que também tem dentro dos 7 ensaios alguns escritos que são anteriores, mas quando ele finaliza essa obra e publica. A partir de 26, né, José Carlos Mariátegui, ele vai entrar em um novo projeto editorial, que foi a revista A Malta. A Malta é uma palavra que vem do quechua, e que significa, né, o mestre, o sábio, e que a própria composição da revista, tanto a sua composição estética, e aqui vocês estão vendo, né, uma das capas, né, da revista, ela já vai, digamos, evidenciar, dentro dessa trajetória política do Mariátegui, a sensibilidade que ele teve de realmente construir uma reflexão crítica, mas que tivesse realmente intimamente ligada com a história do Peru, entendendo essa história do Peru como não apenas o Peru instituído a partir dos processos de conquista, mas o Peru também que antes foi o grande Tahuantinsuyo, né, aquele território que era anterior à conquista, e que nós já estudamos, né, aqui no primeiro módulo, quando a gente teve a oportunidade de conhecer e debater o que era o Abaiala, né, como esse amplo território, e essas outras regiões que existiam dentro do Abaiala, como o caso, né, do Tahuantinsuyo, que era, digamos, o território que compreendia toda esse território andino, né, dos povos andinos, Aimara, Quechuas, de outras também etnias, né, nacionalidades e povos que compõem, né, essa grande composição andina, que hoje
vai estar no Peru, vai estar na Bolívia, vai estar no Equador, também na Colômbia, né, como esse amplo território. Então, a própria figura, né, a própria estética da revista, com o rosto, né, de um homem inca, já dava o tom dessa percepção do Mariátegui de como construir realmente uma discussão que levasse em consideração esse processo histórico. Então, a Malta, ela vai realmente ser criada, sobretudo, para ser um instrumento de impulso do movimento indigenista no Peru. E um movimento indigenista em que esse debate teórico, intelectual e político, ele ia se expressar principalmente através da arte e da literatura. Então, durante os 4 anos de existência do Amalta, os textos, eles também eram textos vinculados a esses dois grandes eixos, né, da arte e da literatura, mas que estavam vinculados também a um processo, né, de construção e também de fomento de um debate intelectual nacional em torno mesmo ao que significava a presença indígena no país, a questão indígena também no contexto peruano, e fora do Peru, a partir da proposição de estabelecer um debate intelectual, um diálogo intelectual com outros processos políticos da América Latina, também da Europa, e sempre com esse horizonte, né, de como é que se poderia articular um projeto socialista no contexto peruano, mas um projeto socialista que ele também, antes de se materializar dentro de uma proposta revolucionária, como foi pensada pelo Marx, ele deveria também ter essa capacidade de elaborar a sua própria teoria social, né, um socialismo que tivesse também a sua base teórica, que tivesse também bem consolidado o seu projeto político e, sobretudo, pensar quem seria o sujeito da revolução, né, o sujeito revolucionário. Então, essas iniciativas, né, de construção de revistas, de editoriais, elas eram parte também desse desejo, né, do Mariátegui, de como também construir essa base mesmo moral, da construção mesmo de uma teoria social que possibilitasse ter esse amadurecimento em torno a essa proposta do socialismo. Então, a partir daí, quando é publicado, né, os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, que vai ser publicado em 1928, mas que os escritos, eles vão ser parte desse momento anterior. Então, ele vai realmente elaborando ensaios, e por isso que ele nomeia 7 ensaios, porque são 7 textos, 7 ensaios dentro dessa coletânea, né, que se transforma no livro, e que esses 7 ensaios, eles vão trazer o que seriam os 7 grandes eixos que o José Carlos Mariátegui reuniu para poder pensar, então, o que seriam os grandes temas da questão nacional peruana e de como pensá-los também dentro dessa perspectiva de um projeto socialista. Aqui no Brasil, né, a gente tem aqui o livro, né, estou colocando aqui para vocês verem, e aqui é curioso, porque o livro, ele é publicado em 1928, ele vai ser um livro, né, que vai rodar toda a América Latina, vai rodar também outros países, vai ser um livro lido, estudado, debatido, argumentado, contra-argumentado, dentro de uma tradição também de pensamento latino-americano, e que aqui no Brasil, esse livro ele vai chegar aqui para nós só em 2008. Em 2008, a Expressão Popular vai fazer a tradução para o português. Ele vai ser primeiramente estudado dentro dos espaços de formação de movimentos sociais. Eu estou escutando aí um microfone aberto, não sei se querem falar comigo ou se que está dando eco. Lembrem-se que eu não estou vendo a tela de vocês, viu?
mas tem um microfone que está ligado e está dando... Peraí, eu tenho. Pronto. Fechou. Obrigada. Então, infelizmente, aqui no Brasil, esse livro ele vai chegar tarde, né? Quase 80 anos depois que a gente vai ter o livro traduzido para o português, e como eu dizia, em poucos espaços que realmente vão se dedicar ao estudo, né, do Mariátegui. E hoje também a gente quase não tem obras dele traduzidas, tem uma coletânea de textos também políticos que a Expressão Popular publicou em 2015, se não me engano, e que tem essa apresentação do Pericaz, que faz aí, como eu disse para vocês, uma boa introdução à vida dele. E a Boitempo também fez uma coletânea também com a tradução de alguns textos, que também saiu publicado recentemente, um par de anos, eu acredito, pela Boitempo. Mas aqui no Brasil a gente não tem acesso à obra dele, né? Então, em virtude disso, eu decidi que a gente visse hoje algumas questões desse livro, que vai ser a principal obra dele. Não vamos ter tempo de aprofundar os 7 ensaios, né, mas aí vocês compram o livro da Expressão Popular, que é R$20, bem baratinho, para depois ler, depois aprofundar e conhecer a obra dele. Bem, mas dentro desses 7 ensaios, então, aqui, como eu dizia, a gente tem os grandes eixos do Mariátegui, né? O primeiro é esse esquema, né, de evolução econômica, que é quando ele realmente vai fazer toda uma apresentação do que significava esse processo de colonização e a estruturação também de uma economia de base colonial, né? Tratando mesmo de situar como é que isso chega no contexto peruano, e a partir daí começar a interpretar o que significou, então, o processo de acumulação originária, né, ou seja, a própria origem do capitalismo dentro do Peru. E aí, nesse processo, o José Carlos Mariátegui, ele vai identificar 2 problemas que vão ser, digamos, os problemas que vão atravessar toda a reflexão dele e também a própria proposição política dele dentro de um projeto socialista, que era o que ele chamava o problema do índio e o problema da terra, né? Vão ser aí 2 elementos principais dentro da obra, e que a partir deles é que ele vai fazer todo o seu debate seguinte em torno à questão da educação pública, a questão do fator religioso e a construção de uma moral social, o próprio debate interno dentro do Peru entre regionalismo e centralismo, o papel da literatura também dentro desse processo também de discussão, dentro de uma proposta de transformação intelectual, e, não menos importante, né, a partir desses 7 eixos, o que é que ele trazia como proposição para pensar aí como uma proposta socialista. Já nesse livro, e essa citação eu estou trazendo da versão traduzida, né, para o português, o Carlos Mariátegui, ele vai trazer, né, já no primeiro capítulo, quando ele começa a tratar da questão indígena, né, a questão do índio, ele vai dizer essa seguinte frase, né: todas as teses sobre o problema indígena que ignoram ou aludem a este como problema econômico-social são tantos outros exercícios teóricos e, às vezes, apenas verbais, condenados a um exercício... Gente, aqui eu errei, viu? Aqui era um descrédito absoluto. Esse exercício aqui apareceu aí, mas não era para estar. Deixa eu ler aqui no original, que eu tenho ele aqui. Às vezes a gente pensa... Todas as teses sobre o problema indígena que ignoram ou aludem a este como problema econômico-social são outros tantos exercícios teóricos e, às vezes, apenas verbais, condenados a um descrédito absoluto, né? E aí ele vai, na sequência, um pouco mais à frente, vincular também essa discussão, né, da questão indígena com a questão da terra e do problema mesmo agrário no Peru.
ele vai dizer: o regime de propriedade da terra determina o regime político e administrativo de toda a nação. O problema agrário, que até agora a República não pôde resolver, domina todos os problemas da nossa nação. Sobre uma economia semifeudal, não podemos prosperar nem funcionar instituições democráticas e liberais, né? Então, o Mariátegui, ele já começa a sua discussão mostrando essa centralidade, né, da questão indígena e da questão da terra, para começar esse processo de aplicação do materialismo histórico dialético para uma interpretação da realidade peruana, principalmente para uma interpretação do que seria a formação sócio-histórica do Peru. Então, Mariátegui, ele vai justamente analisar que antes dos processos de colonização, o próprio mundo andino, esse universo andino, ele tinha já a sua própria base de organização social, de organização política, espiritual, e também a sua própria base de organização da vida econômica. E que, no momento que se foi colonizado pela Espanha, e ele vai relatar no livro que essa colonização, ela foi bárbara, né, ela teve essa dimensão de extrema violência, o próprio processo de escravização do indígena e de submissão ao indígena, e o processo também de expropriação das terras, elas vão ser a base, né, desse modelo de desenvolvimento social que vai ser instituído a partir dos processos de colonização. Então, o Mariátegui, ele vai dizer, olha, esse processo de acumulação originária, que ele vai ser também um processo, né, que vai se vincular ao próprio modelo, ele vai dizer que vai ter uma base feudal, mas que depois vai se vincular também a esse modelo de desenvolvimento que já tinha também a sua estrutura também nascente capitalista, ele vai ser instituído a partir da propriedade privada da terra, e a partir da criação de um modelo de desenvolvimento econômico baseado no gamonalismo. O que era o gamonalismo? O gamonalismo, ele era uma palavra derivada da palavra gamonales, que no Peru representava justamente os grandes proprietários de terra. Toda uma elite agrária, uma elite oligárquica, que ela era justamente essa elite que se conformava nacionalmente, e que era a que começava a ter todo esse processo mesmo de posse de grandes terras, né, de grandes latifúndios dentro do Peru. E que essa relação, ela vai ser instituída dentro também de uma base colonial, né, e aí o Mariátegui, ele vai dizer que há uma íntima relação entre a própria fundação do capitalismo no contexto peruano e essas relações coloniais, porque essas relações coloniais, elas vão justamente ser a base da opressão e subalternização da população indígena. E uma subalternização que ela vai acontecer tanto pelo próprio processo de escravização dos indígenas, como também no momento em que se instituem as repúblicas, o Estado, ele não se fazer responsável por esse processo de integração dos povos indígenas a um projeto de Estado-nação peruano, mas, ao contrário, né, se institui um Estado republicano, um Estado-nação republicano, e os indígenas continuam sendo esses sujeitos que também vão permanecer sem direitos, né, seja o direito mesmo à própria terra, seja o direito à educação, né, uma formação educativa, e um processo mesmo, né, de integração dentro da sociedade peruana. Então, Mariátegui, ele vai dizer que essa base de conformação mesmo da propriedade privada da terra e de uma elite nacional que é marcada por essa origem dos gamonales, ela é o que vai estruturar todo o processo de dominação política, econômica e jurídica dentro do Peru,
e ela vai caracterizar também a configuração das relações sociais, das relações produtivas dentro da sociedade peruana, que vão ser caracterizadas também por relações de servilismo, né, profundas relações de servidão, em que você vai ter, né, uma elite branca, gamonal, proprietária de terras, ela é quem vai estabelecer-se no poder, e você vai ter uma ampla parcela da população que ela vai ser de base indígena, né, e que essa base indígena incaica, né, que são descendentes diretos dos povos incas. Entretanto, o Mariátegui, ele também vai analisar que, embora houvesse essa estrutura de dominação que vai ser instituída a partir dos processos de colonização, havia também, obviamente, alguns processos de resistência que ele observava, ou pelo menos algumas práticas que ele observava nessa base social indígena, que mantinha ainda vivo, né, um processo de organização social que ainda era baseado no Aju. E esse Aju é compreendido como uma forma de organização incaica, né, essa organização social que é de base comunitária, que na época, né, do Império Inca, ela era também estabelecida a partir de relações de parentesco, que foram também, aí houve uma tentativa de ruptura disso por parte dos espanhóis, mas que o Mariátegui via que ainda havia, né, dentro da sociedade peruana, no mundo indígena, no mundo andino, uma importante base do Aju que permanecia ainda viva dentro da sociedade peruana. E que, portanto, né, ele defendia que, para se construir essa teoria social, esse projeto político e esse sujeito histórico, um sujeito revolucionário, seria importante para eles, né, que estavam aí discutindo uma proposta socialista, compreender, estudar, né, o que representava isso historicamente e propor realmente uma proposta que tivesse uma relação direta com esse modelo de organização social, por duas razões. Primeiro, porque o próprio Mariátegui entendia que essa forma, né, de acumulação originária do capitalismo, ela, quando chega para nós, ela vai justamente se estabelecer a partir da tentativa permanente de destruição de todos aqueles modelos de vida daquelas sociedades que não eram capitalistas, e que isso é, digamos, um elemento comum com as próprias análises da Rosa Luxemburgo, né, que também, quando ela fala da reprodução do capitalismo, ela diz que ela se dá a partir, né, de um processo violento que tenta destruir aquelas economias de base natural, que eram justamente essas economias não capitalistas, né? Isso é o primeiro elemento. Segundo, porque ele via justamente que era nesse modelo de organização do Aju, ele era justamente esse modelo de sociedade que não era baseado nos mesmos valores e nos mesmos princípios de uma sociedade capitalista. Era justamente o oposto. Portanto, né, viria aí o terceiro elemento para o Mariátegui. Se na Europa, a partir dos países que ele conheceu, né, o capitalismo ele já estava muito mais consolidado dentro de um espaço urbano, dentro de um processo, né, de revolução já industrial, com as fábricas, com os modelos de produção já dentro dessas fábricas, com um processo mesmo de mecanização da produção, para a produção de mercadoria em grande escala. Então, para eles, na Europa, o trabalhador fabril, né, o operário, o proletariado urbano, para usar uma terminologia do Marx, seria ele, naturalmente, o sujeito revolucionário, porque era ele quem tinha que vender a sua força de trabalho, né, em troca de um salário, em troca de ser explorado dentro dessas relações produtivas na Europa. Entretanto, no caso peruano, o capitalismo ele não tinha se desenvolvido da mesma forma.
O capitalismo, ele tinha, sim, se desenvolvido, mas essa relação, né, com o trabalho, ela se dava a partir da terra. Então, era a expropriação da terra, né, da população indígena, a escravização desses povos, ou transformá-los também em sujeitos subjugados a uma relação de servilismo, e a partir daí se daria, né, esse processo de exploração da mão de obra indígena. E para o Mariátegui, né, então, essa relação, se era diferente a natureza do capitalismo aqui na América Latina, e principalmente no Peru, o sujeito também da revolução, ele não podia ser o proletariado urbano, porque o capitalismo ele não tinha chegado nesse nível de desenvolvimento dentro do Peru. Então, naturalmente, né, por um princípio lógico dentro da dialética mesmo do processo de formação histórica do Peru, esse sujeito revolucionário necessariamente tinha que ser o indígena, né? E aí ele vai colocar aqui no livro, no que diz respeito ao problema indígena, a subordinação ao problema da terra resulta ainda mais absoluta, por razões especiais. A raça indígena é uma raça de agricultores. O povo incaico era um povo de camponeses, dedicados geralmente à agricultura e ao pastoreio. As indústrias, as artes tinham caráter doméstico e rural. As indústrias, as artes, no Peru, perdão, as indústrias e as artes tinham caráter cultural, e no Peru dos Incas era mais certo que em qualquer outro povo o princípio de que a vida vem da terra. Os trabalhos públicos, as obras coletivas mais admiráveis do Tahuantinsuyo tiveram um objetivo militar, religioso ou agrícola. Então, ele vai aí demonstrar que, de fato, a natureza do trabalho no contexto peruano, ela tinha essa relação direta com a terra. E aí, citando um historiador do Peru colonial, ou do Peru, aliás, pré-colonial, ele vai citar: a terra, escreve Valcárcel, estudando a vida econômica do Tahuantinsuyo. Na tradição reinícola, é a mãe comum. De suas entranhas saem não somente os frutos alimentícios, mas também o próprio homem. A terra apresenta todos os bens. O culto da mama pátia é paralelo ao da heliolatria, e como o sol não é de ninguém em particular, tampouco é o planeta. Irmanados os dois conceitos na ideologia aborígene, nasceu o agrarismo, que é a propriedade comunitária dos campos e religião universal do astro do dia. Então, José Carlos Mariátegui, ele vai realmente olhar para essa história peruana e ele vai chegar a essa conclusão, que no âmago das relações socio-históricas do Peru antes da conquista, era a terra que mediava toda a natureza das relações sociais dentro do Aju, era a terra também que estabelecia o próprio processo de construção de uma espiritualidade, de um pensamento social entre os povos incas, e que, portanto, né, com a chegada da colonização e com o capitalismo, há uma tentativa de ruptura com esse modelo de sociedade que não era capitalista. Portanto, para poder superar, né, o capitalismo, havia de justamente recuperar o que seria esse Aju, o que seria essa base de organização social que existia antes da conquista. E, a partir daí, o Carlos Mariátegui, ele vai, então, propor, dentro da sua elaboração teórica, a construção do que ele chamou um comunismo incaico, caracterizando, inclusive, nesse livro, a nota 67, a nota de rodapé, onde ele faz toda uma caracterização do que ele define, né, como comunismo incaico. Bem, essa tese do Mariátegui, ela foi vista quase como uma heresia, quando ele lançou isso, né, para a discussão da época, principalmente na Terceira Internacional Comunista. Viram mesmo como se fosse um herege, porque como é que vão ser, né, os índios, o sujeito da revolução, quando você tinha aí o proletariado urbano? Há de se dizer, né, que
nessa época, havia, sim, um pensamento, né, produzido no norte global, que eles não só não conheciam as realidades do sul global nas suas vicissitudes, como tinha também um pensamento muito hierarquizado, né, de uma certa superioridade intelectual e política, quando olhava aí para o sul, né, fosse ele a América Latina, fosse ele a África, fosse ele a Ásia. E, por outro lado, né, dentro dos nossos contextos, e infelizmente isso dura até hoje, né, a gente ainda tem uma assimilação do marxismo de forma muito dogmática, que também não admite e não considera a própria tese que foi defendida, né, pelo Mariátegui, de que o sujeito revolucionário, ele é justamente o sujeito indígena, né, porque é ele quem é expropriado dentro dessa fundação do sistema capitalista aqui dentro do nosso continente. Então, o Mariátegui, se não me engano, expulsado, né, expulso da Terceira Internacional, ele levou essa tese para um dos encontros, né, na Rússia, em Moscou, e não aceitaram, porque soou mesmo como uma heresia. E ele, claro, continuou o seu debate, tecendo, então, uma forte crítica ao que ele chamava esse vanguardismo e uma perspectiva partidocêntrica, né? Ele achava que isso engessava esse processo de construção de um caminho realmente revolucionário. Então, ele foi também um forte crítico desse posicionamento que predominava dentro, né, dos partidos, e ele defendia, né, que um processo revolucionário, ele passava por um processo de auto-organização, né, da classe trabalhadora, um processo de formação política, e que essa formação política, ela tivesse como uma das premissas, construir uma unidade entre campo e cidade, em que esses trabalhadores, né, a classe trabalhadora urbana, ela pudesse também construir diálogos com os povos indígenas, e que esse processo, né, de formação, ele fosse também extensivo dentro, né, dos dois grupos e também dentro da construção dessa identidade, dessa unidade, perdão. Entretanto, né, ele vai advertir que o processo, né, de superação dessa histórica problemática da terra e da problemática também agrária, ela não tem que ser algo feito dentro dessa estrutura mais verticalizada, hierarquizada, de um partido, de um Estado que centraliza. Ela tem que também ser obra dos próprios indígenas, já organizados como um segmento social que toma também essa consciência do processo histórico e que vai também construir, né, o contexto socio-histórico para promover um processo revolucionário. Esse processo, né, vai abrir o debate, e aí o Mariátegui, ele vai ter também outra publicação que foi organizada em 2 tomos e publicada em Havana, lá em Cuba, que se chama, né, o livro Problema da Raça na América Latina, onde ele vai justamente colocar em discussão que esse processo, construir um caminho revolucionário dentro do contexto peruano, mas também dentro do contexto latino-americano, ele não pode deixar de lado o problema da raça. E aí ele vai colocar a raça como um fator revolucionário, né? Não tem como você ignorar, né, essa questão étnico-racial, se você quer realmente construir uma interpretação correta de como é a natureza histórica das relações de dominação e poder, de exploração e opressão dentro das nossas sociedades. Veja, né, e aqui vai ser o último elemento que eu gostaria de colocar para a gente poder também abrir para o debate no grupo. Hoje, para nós, isso pode ser muito óbvio, né? Hoje, quando a gente olha, né, as discussões na sociedade brasileira, na sociedade latino-americana, essa semana, por exemplo, faz 1 ano, né, que houve o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que
trouxe aí de novo à tona todo o debate racial dentro dos Estados Unidos. Há quase um ano também a gente teve, né, a questão também do assassinato daquele rapaz no Carrefour, né, foi quase ao mesmo tempo, traz à tona a discussão racial. Nós estamos hoje no nosso momento político atual, com todo um debate levantado pelo movimento negro unificado, pelos movimentos indígenas, relacionados à questão do racismo e à questão étnico-racial como problemas centrais. Então, para nós, né, pode ser que isso hoje seja óbvio, às vezes nem é. Ainda há pessoas que acham que isso é uma discussão secundária. Agora, vocês imaginem 1928. 1928, né, nós estávamos no auge de uma recém-revolução que estava em processo, como era o caso da Revolução Soviética. A gente tinha tido a Revolução Mexicana, que teve uma base indígena e camponesa importante, mas que não teve uma reverberação dentro do debate mesmo do marxismo, porque não era a visão, né, do proletariado urbano. Então ficou um pouco escanteado a Revolução Mexicana por muito tempo, e a gente só teve depois, né, já meados do século XX, a Revolução Cubana e a Revolução Sandinista, que também tocaram, né, na sua base, contaram com o campesinato também como sendo um sujeito revolucionário. Então, para essa época, isso já foi genuíno de uma análise, né, de um marxismo que consegue interpretar, né, com profundidade o que representa, dentro dessa estrutura do que nós somos depois da colonização, um fator de dominação que se estrutura a partir de um dispositivo racial. Nós conhecemos hoje o debate do Aníbal Quijano, também é peruano, também um leitor, né, se inspirou na obra do Mariátegui, e eu diria que o Quijano, ele até deu continuidade ao que o Mariátegui não pôde desenvolver por conta da sua morte prematura, né? Então, morreu jovem, com 35 anos, 36 anos, não pôde continuar a aprofundar essa discussão. Mas que depois a gente vai ver isso também em outros pensadores e pensadoras. A gente vai ver essa discussão com o Pablo Gonçalves Casanova, meados da década de 50 do século passado, quando ele vai falar também, dentro de uma análise do que era a sociologia da exploração da América Latina, quando ele vai dizer que a questão indígena ela vai ser central dentro desse processo de estruturação das relações de poder no contexto do México, mas também de toda a América Latina. Nós vamos ter o próprio Florestan Fernandes aqui no Brasil, tratando também da questão racial em relação às sociedades, às populações negras no Brasil, mas também a questão indígena, o Ottaviani também. Nós vamos ter o próprio Aníbal Quijano, como eu disse para vocês, a Lélia Gonzalez, né, que também agora está muito presente, sendo recuperado o legado dela, que também vai falar desse dispositivo racial. Então, a gente vai ter um debate que, em 1928, ele era genuíno. Não se debatia isso ainda, né? E aí o Mariátegui, ele vai trazer essa discussão, não tem como, né, a gente pensar um projeto revolucionário se a gente ignorar a raça. A raça tem que estar aí, né? Não é só uma discussão de classe, ela é étnico-racial também. E ele também vai ter essa preocupação não só em analisar a base material do desenvolvimento do capitalismo, mas também a sua base ideológica, tanto com a conformação dessa elite dos gamonales e todo o projeto, né, histórico de alienação da população indígena a partir, né, da negação do direito à educação, e de como vai ser importante, como um passo seguinte, recuperar também, dentro de uma dimensão histórica, o que era o AJU, para pensar, então, esse processo revolucionário.
Para fechar, né, porque aqui foi o meu último slide, e a gente já abri aqui para discussão. Hoje, né, a gente tem aí a discussão, como eu disse para vocês, nós estamos em um momento, né, do nosso debate teórico e do nosso debate político, em que a esquerda, né, está também agora frente a um momento de ameaça, né, ameaça fascista, mesmo período histórico elementos comuns ao mesmo período histórico que o Mariátegui vivenciou, mas nós estamos também em um momento de tensionamentos também dentro do âmbito de elaboração teórica, principalmente em relação ao marxismo, que aqui no Brasil, né, não consegue avançar dentro de uma interpretação do que significa o papel, né, dos movimentos indígenas e do próprio campesinato, dentro de um processo, né, de resistência e de construção de uma alternativa à esquerda. Hoje, na América Latina, nós temos toda uma trajetória de luta política que, no final do século XX, ela vai se fazer mais forte, e que ela tem aí uma natureza indígena e camponesa, como é o caso, né, do próprio levantamento armado do Zapatista, que foi o último levantamento armado realizado ao final do século XX, em um momento em que já se falava do fim do socialismo, né, com a queda do Muro de Berlim, etc. Nós temos hoje, né, grandes organizações, como a Via Campesina, que articula movimentos camponeses, movimentos indígenas. Nós vimos, né, no último período, os últimos 3 anos, né, de 2019 para cá, as grandes sublevações políticas que aconteceram na América Latina, principalmente no Equador, no Chile, na Bolívia e também agora na Colômbia, tem aí nos movimentos indígenas uma presença fortíssima, grandes resistências na América Central também contando com a presença indígena, aqui no Brasil também a resistência indígena aí dentro dos seus territórios, mas a gente ainda continua dentro de um debate que não só ignora, como não aceita reconhecer essa discussão da raça como problemática e da questão indígena e da questão agrária como sendo os temas que nós devemos nos preocuparmos e deles extrairmos, né, o que seria uma proposta para aqueles que pensam, né, um projeto socialista, aí aqui eu estou falando diretamente com esse segmento por conta do autor que nós estamos debatendo, que era o Mariátegui, né, e o Mariátegui tinha essa função, né, essa aposta ao socialismo, mas que a gente não tem conseguido avançar, porque ainda temos um marxismo que ainda se assenta muito dentro de um viés eurocêntrico, e às vezes, né, até mesmo aquela interpretação do Marx quase bíblica, né, sem dar margem para um dinamismo do método, né, de como é que eu trago esse método, que foi um método fantástico para interpretar mesmo o que é o capitalismo, mas como é que eu posso entender o que é o capitalismo hoje aqui. E aí amanhã, claro, a gente vai aprofundar alguns elementos a partir da experiência dos zapatistas, que os zapatistas eles não são muito reconhecidos dentro de uma discussão marxiana, porque eles não fazem, né, aposta pela tomada do poder, a discussão é da autonomia, mas que eu considero, a partir das pesquisas, já tem mais de uma década que eu estudo, né, o movimento zapatista, tanto na leitura dos seus documentos, como no acompanhamento também dos processos no México, e cada vez mais fica muito evidente, né, como os zapatistas, eles se assemelham ao que o Mariátegui pensou, né, como sendo, então, um processo revolucionário ou um debate político emancipatório articulado pelo movimento indígena.
né, e que não, eu falo dos zapatistas porque é exemplo que eu conheço mais, mas que a gente vê também em outros movimentos indígenas também no México e em outros países também da América Latina. E aí eu queria agora a gente abrir um pouco para o debate, né, e o diálogo a partir desses elementos iniciais do Mariátegui e do livro Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. Ótimo, professora. Agradecemos a sua exposição. Sempre é uma fala muito profunda, muito rica, muito instigadora, provocativa, para a gente pensar, né? Sempre nos consubstancia, né? Com muitas questões, reflexões, direcionamentos. E aí, pessoal, está aberto para o debate. A gente quem desejar fazer pelo microfone tem essa opção de levantar a mão e a gente tem um chat. Então, vocês podem ficar à vontade para colocar as questões, as dúvidas. Eu vou iniciar e aí a gente vai vendo aqui o chat. Queria colocar para a professora, né, inclusive lembrei muito da disciplina, fiz a disciplina com a professora no mestrado da Sociologia na UES, Pensamento Social Latino-Americano, inclusive é lá que eu vou ter o primeiro contato, né, com Carlos Mariátegui, né, com o livro Sete Interpretações da Realidade Peruana. E aí, no livro, ele trata de que no Peru existe uma organização socioterritorial que ele vai considerar e chamar, quando ele vai chamar a partir da costa, da serra e da selva, e vai considerar isso dentro de uma relação econômica, considerando o feudalismo, a economia comunista indígena e uma economia burguesa, né, que vão estar muito vinculada a essa divisão socioespacial do território. E aí eu queria que se a professora pudesse comentar mais um pouco qual o peso disso, né, nessa questão das relações gamonales, né, do gamonolismo que está aí com relação à concentração da terra, das relações de poder. E aí ele faz uma denúncia que o Peru precisaria optar entre os gamonales e os indígenas. E aí ele vai trazendo, de algumas formas, né, quanto a essa questão do dispositivo da racionalidade, os diversos dispositivos que o Estado vai acionar para sempre subordinar e caricaturar o sujeito histórico do país, o indígena. E aí como isso se dá e as formas também de enfrentamento. Messias levantou a mão, e tem um comentário da Luciana, que ela colocou: muito obrigado, Lia, por partilhar tantos conhecimentos com a gente, é um presente. Messias. Oi. Olá, professora Lia, olá, Zé Filho, né? Vocês são demais, viu? Em iniciar um processo de discussão desse, um curso, né, com a formação neste sentido, assim. Não é duas questões, coisa simples, assim, não é tão elaborada a pergunta, mas quando a gente vê as investidas, assim, do grande capital e dos que estão hoje no governo, por exemplo, contra as populações indígenas no Brasil, eu sinto num período de invasão portuguesa aqui. Assim, a mesma realidade, dá a impressão que a gente está vivenciando a mesma coisa, sabe? Uma sanha assim, absurda, aquela coisa do garimpo, do assassinato dos indígenas, do domínio das terras. E a gente ficou angústia, quem tem essa compreensão, né, de que foi um genocídio mesmo indígena, e hoje se repete, a gente fica com essa angústia, né, por perceber que a história está se repetindo. Nesse sentido, eu queria lhe perguntar qual a conjuntura hoje, né, o que muda em relação àquele período? Porque hoje está da mesma forma, né, o assassinato de indígenas recente, assim, né,
o que é que tem ainda de peso em relação aos indígenas, o que pode ter que possa apoiá-los, né, assim, digamos assim, ou possa, que da outra vez não tiveram nenhuma opção, assim, nem alternativa, nem apoio, nem nada, e o que a sociedade pode fazer nesse sentido, né. A outra coisa e última é em relação a essa perspectiva na academia, inclusive, da questão dos povos tradicionais, povos indígenas, enfim, do campo, né, do camponês em si, que nunca é visto como o sujeito revolucionário, realmente. Eu percebo, eu queria que você visse essa guinada que digamos assim, que a gente acaba dando, você, inclusive, professora Lia, tensionando na academia para que não seja invisibilizado, né, os camponeses não sejam invisibilizados e sejam vistos. Eu percebo, não sei se esse é um sentimento, né, verdadeiro, não sei, mas eu percebo que há um certo, assim, deixa sempre de lado essa discussão, porque isso não importa nesse momento, o que importa, né? Isso, digamos assim, dar uma guinada, assim, para a direita ou para centro. Não, isso aí não é uma coisa de esquerda radical, de construção do comunismo, do marxismo. Eu acho um distanciamento, né? Você falou um pouco disso já, mas eu percebo muito isso, assim, tem muitos professores, a grande maioria, digamos assim, eles não nos, digamos assim, não desce, eu não sei, não consegue nos aceitar nossas discussões sobre camponês, sobre o campo, sobre, né, o camponês ser um sujeito revolucionário na academia. Pode ser que seja só impressão, mas é mais isso. José Filho, eu vou com essas duas perguntas, porque tem uma densidade também aí na resposta. Enquanto isso, vocês vão se animando, viu, meu povo? Semana passada vocês estavam mais animados. Coloquem aí as perguntas, né, comentários, ou vocês falem, né? Bem, a primeira questão, né, colocada pelo José Filho, recuperando, né, o Mariátegui, esse processo de organização mesmo da economia dentro do Peru. O território peruano, eu só tive a oportunidade de estar no Peru uma vez, é um país que eu gostaria, né, de ter visitado mais vezes e ter conhecido também mais, porque o Peru, ele tem também a sua complexidade territorial, como toda a América Latina, né? Acho que todo o continente latino-americano vai ter também as suas questões nacionais, também atravessadas por posições geográficas e de como é que é a configuração também dos sujeitos em cada território, e a própria base, né, dessas relações produtivas e relações sociais. Mas, de fato, né, a costa, a serra e a selva, dentro do Peru, ela vai aí ter as suas configurações também sociais. A costa peruana, ela terminou sendo, digamos, onde se concentra mais essa presença do que seriam esses setores dominantes, né, a própria base mesmo, não só dos gamonales, durante o período, né, colonial, ou depois também já do período republicano, mas das elites nacionais mesmo. Quando a gente vai ao Peru e a gente olha, por exemplo, Lima, né, Lima vai concentrar em um pequeno território, né, poucos bairros, 2, 3 bairros, onde vai estar essa presença mesmo do que seriam as elites, né, e já toda uma periferia, Lima é uma cidade enorme, né, então também muitos bairros periféricos. E logo na parte serrana é onde vai estar toda a zona andina, né, a própria presença indígena também dos Andes. Eu não conheço a parte selvática, mas sei também que tem a parte também indígena aí, camponesa também, né, nesse território. Então, hoje, a história peruana, quando a gente olha os escritos do Mariátegui, a gente sabe que o país, ele sempre foi muito marcado por essa militarização. Acho que aqui na América Latina, a Colômbia, o Peru,
são os dois países, né, mais militarizados. E durante muito tempo também houve todo um conflito com o Sendero Luminoso, que foi, digamos, um movimento, né, clandestino de guerrilha, que tensionou durante muito tempo a política peruana. Terminou esse confronto, ele teve muitas tensões internas e afetou muito a memória histórica do país, por conta, né, de atentados que aconteciam de ambos os lados. Então, hoje, a memória sobre os conflitos com o Sendero Luminoso ela é muito tensionada também dentro do Peru, mas também já na história mais recente, né, do governo Fujimori, foi quando o país também passou por um processo maior ainda de intensificação desse modelo de desenvolvimento já na fase neoliberal, né, baseado também na expropriação territorial, no processo mesmo de exclusão das populações indígenas, camponesas e afro-peruanas, porque o Peru também tem a parte afro-peruana, que não é muito falada. Então, os dispositivos, né, na época que Mariátegui analisa, ele vai, por exemplo, olhar alguns dispositivos que tinham relação com a questão da negação da educação pública, de uma instrução pública, ele considerava que isso era um dispositivo para manter também essas relações de dominação. Essa é uma análise que encontra muito eco no Paulo Freire, quando Paulo Freire analisa, né, pedagogia do oprimido, amanhã a gente vai falar um pouco mais também, mas essa militarização também do país. Então, a militarização, ela é também um dispositivo de controle contra-insurgente, né, um dispositivo de controle dessa resistência. Então, o país ele vai ter realmente, durante muito tempo, né, essa tradição de ser uma democracia que não era tão democrática, no sentido de uma participação popular. Sempre foi, como se diz, uma democracia construída pelo alto, né, o pacto dessas elites, e com pouca margem mesmo de construção de uma proposta dentro do campo popular. Curiosamente, a gente está agora no próximo... Esse fim de semana, daqui uma semana, se não me engano, vai ser o segundo turno das eleições presidenciais no Peru, e a gente tem aí a filha do Fujimori, esqueci agora o primeiro nome dela, e o Pedro Castillo, que foi um candidato que foi a grande surpresa, é um professor, descendente Aymara, Quechua, se não me engano, mora também nos Andes, mora em comunidade, e que ele é, digamos, o favorito dentro, né, de uma articulação de esquerda de base indígena. Isso foi a grande surpresa dentro do contexto político peruano, das eleições presidenciais, e que agora estamos todos na expectativa para sabermos como é que vai ser esse segundo turno, e se a gente vai ter aí, dentro de um cenário, né, de tanto tensionamento com o retorno, né, das direitas e de uma direita mais neoconservadora, você ter um presidente mesmo indígena, né, camponês, professor rural, que mora dentro de uma comunidade e que se reivindica, ele é do movimento sindical e se reivindica mariateguista, também herdeiro do pensamento incaico, e também marxista, né? Então, é bem interessante aí essa discussão dentro do Peru. Hoje, aí já indo, né, para a discussão, as questões que o Messias colocou, né, de fato, Messias, hoje a gente vive mesmo um processo de neocolonialismo, né, como muita gente, né, tem tratado de trazer essa categoria para mostrar mesmo, né, como essa etapa de desenvolvimento do capitalismo hoje, ela está mais voraz que nunca, está indo mesmo, né, de encontro aos territórios camponeses e indígenas, e com muita violência. Se Rosa Luxemburgo fosse viva hoje, ela ia atestar isso, né, extrema violência, e que quando encontra, né, governos de ultradireita dentro dos países, isso vai se acentuar e se agudizar ainda mais.
porque vai ser marcado mesmo por um processo sistemático de ataque aos territórios e de toda uma estrutura militar e também paramilitar que tem a função mesmo de promover ações contra insurgentes a partir da desmobilização, da desterritorialização, né, e do próprio assassinato de lideranças. Então, isso a gente vê no contexto mexicano, a gente vê no contexto da Guatemala, a gente vê aqui no Brasil, a Colômbia, que agora a coisa está fortíssima, né, já temos um mês, as pessoas estão nas ruas. Então, é uma característica desse momento histórico e que está muito presente também no nosso país, sempre esteve, porque o Brasil, às vezes, ele acha que nunca participou de processos como em outros países, mas nós sempre estivemos também com o mesmo modelo violento de desenvolvimento. Mas, como você mesmo colocou, é como se dentro do debate teórico da esquerda, mas também de certa forma, em uma fração também da esquerda organizada, é como se a questão indígena e a questão agrária, elas não fossem questões centrais, e a questão racial, étnico-racial. Então, isso é, de fato, né, um elemento, né, que existe dentro da nossa vida política nacional. O Mariátegui constatou isso no Peru, eu estava escutando e vendo aqui, que no período que ele analisa, ele vai fazer essa denúncia, que os grandes debates em torno a um projeto socialista, um projeto comunista, ele estava também deixando de lado a questão da terra e a questão indígena, e por isso que ele trouxe, ele insistiu nessa discussão. O próprio Aníbal Quijano, né, vai insistir nisso, inclusive criando, né, a sua teoria da colonialidade do poder, que dentro, né, de uma tradição de elaboração teórica, caracterizam o Aníbal Quijano como um autor decolonial, mas ele também tem uma base marxista. Ou é um marxismo latino-americano, porque o marxismo latino-americano ele tem também as suas especificidades, né, porque vai tratar de entender o que é o desenvolvimento do capitalismo na América Latina, e não tem como você pensar o desenvolvimento do capitalismo sem pensar no que são as relações coloniais, que são parte do nosso processo histórico, e de pensar essa estrutura de dominação e poder dentro de uma matriz étnico-racial. Então, de fato, o Mariátegui, o Quijano e o René Zavaleta, que é um outro autor imprescindível, boliviano, que também viveu poucos anos, acho que viveu 42 anos, 44 anos. O René Zavaleta, ele também vai fazer essa análise em relação à Bolívia, quando ele vai justamente discutir que as nossas sociedades, elas são, ele chama sociedades heterogêneas. E o grande projeto do capitalismo, ele tenta impor um padrão de homogeneização da base da sociedade para que nós possamos aderir ao projeto capitalista. Por isso que o capitalismo, ele institui uma base ideológica, ele institui uma base econômica, ele entra em todas as esferas da nossa vida social para nos homogeneizar dentro de uma racionalidade que é necessária para ele. Claro que o capitalismo não vai ver com bons olhos a discussão do bem viver dentro das sociedades indígenas, por exemplo. Não vai ver com bons olhos você manter uma base de organização comunitária, uma base de organização comunal, uma sociedade sem Estado, que isso é o grande terror, né? E por isso que o próprio Marx dizia que um objetivo do processo revolucionário era destruir o Estado burguês, né, porque o Estado, ele sempre ia ser, né, o lugar por excelência de reprodução dessas relações de dominação e poder. Então, isso Marx disse, e não importa, o Estado, dentro do capitalismo, ele sempre vai ser o mesmo, não importa quem seja o governo. A base dele, a essência dele, ela é capitalista. Então, em casos das propostas indígenas, que muitas delas não pensam a forma Estado, uma sociedade indígena ela tem outra forma de organização da vida política,
interna dentro das suas comunidades. Então, isso também é uma ameaça para o capitalismo, né? Então, a gente tem esses teóricos, a gente tem a Silvia Rivera Kucikank, que é mais dentro de uma matriz do anarquismo e também do pensamento social latino-americano de base andina, que ela também vai analisar o contexto boliviano, isso para citar alguns e algumas, para quem queira aprofundar depois, estudar, continuar, né, conhecendo mais dessa elaboração teórica latino-americana. Mas, de fato, né, dentro do Brasil, a gente tem esse grande tensionamento dentro do marxismo, porque nós também temos no Brasil ainda uma tradição eurocêntrica. O Brasil, né, o Messias recuperou aí, aliás, o José Filho, a disciplina de pensamento social na América Latina, que é uma disciplina que eu ministro no programa de pós-graduação em Sociologia da UES, e junto também com a Sociologia Brasileira, que é outra disciplina que eu ministro no mesmo programa, a gente observa como o Brasil ele tem dificuldade de construir uma identidade latino-americana. O nosso país, ele não tem uma identidade latino-americana, nós já falamos isso em outra ocasião, e, portanto, por não termos a identidade, a gente é muito enraizado em um modelo de pensamento que é europeu, né? E não estou dizendo aqui que o que se produza na Europa seja ruim, que a gente tem que fazer a guerra, não, né? Eu acho que a gente tem que dialogar, estabelecer um diálogo e aprender das diferentes teorias. Mas essa ausência de uma identidade latino-americana faz com que a gente tenha essas grandes dificuldades de compreensão como é que se configura o capitalismo dentro do nosso país. Porque hoje o capitalismo dentro do Brasil ele está totalmente relacionado com a dimensão territorial e da terra. Nós não estamos aqui, toda a relação que o Brasil tem dentro de uma geopolítica e de uma geoeconomia, dessa relação mesmo, centro-periferia, dentro da teoria da dependência, a relação do Brasil, ela permanece sendo aquela relação de exportação de bens comuns, né? Nós estamos exportando o ar, aí as eólicas, quem está no Ceará, está vendo aí as eólicas no litoral cearense, que é o litoral nordestino, a gente está agora fornecendo o ar para empresas que são espanholas, empresas que são alemãs, canadenses. A gente tem aqui os grandes empreendimentos, mega empreendimentos, são vinculados à mineração, ao agronegócio. Então, toda a base da economia nacional, dentro dessa relação de vínculo dependente subordinado com o capitalismo em escala global, ela se dá a partir do território, né? E isso é algo que não tem como ser dissociado de uma análise crítica, não tem como entender o capitalismo sem entender essa base. Mas nós ainda estamos com aquela perspectiva do capitalismo da fábrica ao estilo europeu. E o Marx, ele analisou o capitalismo, porque ele vai estar lá e acompanhar o processo da Revolução Industrial, mas nós aqui, o nosso processo sócio-histórico, ele é os processos de colonização, os processos de expropriação da terra, e tudo, e de como o capitalismo ele foi assentando as suas bases dentro desse modelo. Então, de fato, Messias, é um equívoco de interpretação da nossa realidade, um equívoco do próprio uso do método, e também uma teoria que muitas vezes está esvaziada de uma prática concreta no chão da luta. Esses grandes teóricos, eles participaram ativamente de movimentos, todos eles, né, seja partidos, sindicatos, outras organizações, mas a gente ainda tem na universidade, estou falando da universidade, muita gente que elabora teorias sem participar de nenhuma atividade política concreta, e isso também faz com que a gente perda o espaço do debate dentro do chão da luta, dentro do contexto da luta, né? Então, ainda é um desafio dentro do Brasil, e principalmente na construção de uma unidade
que leva em consideração também essa articulação, né, da classe trabalhadora da cidade com os camponeses e os povos indígenas. Ótimo, professora. Temos mais 3 perguntas. O Franderlan Pereira coloca: como trazer a discussão ao contexto do Ceará? Temos um povo com ancestralidade indígena distribuído nas periferias e nas áreas rurais. Em paralelo, movimentos indígenas que trazem a pauta com marcos políticos. Há um silenciamento ou apagamento de uma identidade ligada a essa ancestralidade. Como trazer isso como pauta de transformação numa perspectiva marxista? O Davidson Mota coloca: professora, você pode comentar sobre a relação que os chamados governos progressistas na América do Sul estabeleceram com os povos originários? A Elusiane Mendes coloca: professora Lia, boa noite. Poderia exemplificar o modelo econômico que existia no Peru e suas características antes da imposição realizada pelos colonizadores do sistema capitalista e seu sistema de exploração? Em seu sistema de exploração, interessante lembrar que a sociedade atual não conseguiu vislumbrar a possibilidade de outros modelos de produção e economia. Bem, né? Sim. Então, eu vou respondendo aqui essas 3. A questão da ancestralidade, Franderlan, é interessante que o Mariátegui, né, e eu vou me reportar a ele para pensar também a nossa história hoje, porque no próprio livro, no 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, ele fala no fator religioso. E aí ele vai dizer, né, que dentro desse processo de colonização, a própria chegada dos espanhóis instituiu também a própria religião, e isso foi um fator comum para todas as colonizações, ela foi também um mecanismo em si de dominação. Mas ele vai justamente também recuperar como ele faz um diálogo com o processo europeu com o protestantismo, na época de Calvino, que ele considera que essa revolução, né, religiosa, que foi a Revolução Protestante, no contexto europeu, foi o que permitiu o surgimento, né, dessa classe burguesa como classe política. E que, de certa forma, foi importante dentro da ruptura de uma estrutura tradicional que ainda era de caráter, né, absolutista. Mas aí ele vai analisar, né, outra vez voltando para o Peru, e ele vai mostrar que o fator religioso em sociedades incaicas não era essa religião, né, instituída pelo cristianismo nesse modelo de igreja que chegou, né, com a colonização, mas era uma ancestralidade que ela atravessava mesmo todos os âmbitos dessa organização social da vida. Se a gente remonta, né, o que nós já conversamos aqui no curso, no primeiro módulo, a gente até já viu isso, né, que há essa ancestralidade, que não é necessariamente uma expressão religiosa dentro desse modelo que a gente conhece hoje, né, de estar dentro de uma instituição, igreja, ela se revela justamente nesse vínculo que nós temos com o nosso território, com os nossos modos de vida, os nossos modos, né, de coexistir também com a natureza, coexistir com outros seres vivos, outros seres não vivos. E que isso se mantém, né, é parte da nossa resistência histórica, nós não perdemos essa dimensão, e como você bem coloca, seja no campo ou seja na cidade, nós ainda mantemos vivas, né, essa ancestralidade entendida nesse sentido mais amplo, que é um sentido também ontológico, é um sentido também epistêmico. Como é que a gente vai trabalhar isso dentro de um viés marxista? Essa é uma pergunta que eu não sei como é que eu vou lhe responder, porque também dentro do marxismo a gente vai ter correntes heterodoxas, como nós chamamos, né? Há um marxismo heterodoxo e o marxismo latino-americano
é essa vertente, né, que reconhece também essas ancestralidades, reconhece o papel das populações indígenas, das populações camponesas, do que a gente tem chamado agora os povos do campo também, que a gente tem feito um esforço para teorizar quem são esses sujeitos, entendendo também as suas dimensões de luta. Mas a gente vai ter também esse marxismo mais ortodoxo, que vai achar que isso não é algo que deve ser priorizado dentro de um debate político de transformação da realidade. É uma tensão que a gente vai ter, né? E aí eu acho que mais do que a gente pensar como é que a gente resolve a questão dentro de um viés teórico, porque senão a gente vai correr o risco de cair naquele erro que o Mariátegui adverte, da gente entrar em debates inférteis, né? Debates que a gente vai ficar aqui discutindo e não chegaremos em lugar nenhum. A gente tem que pensar, assim, na prática, como é que articula as lutas também no próprio processo, né? Teorizar menos e agir mais, colocar essa praxis, que, claro, requer uma teoria também revolucionária, mas nós estamos também no momento de construir uma ação revolucionária. Isso tem sido o nosso desafio. Em relação a essa questão da relação dos governos progressistas com os movimentos indígenas, os povos originários. Veja, a gente tem dentro do giro, né, à esquerda que nós tivemos na América Latina, o presidente, né, indígena que foi eleito foi o Evo Morales, né, e a gente teve eleições, como o caso do Brasil, como o caso também do Equador, né, que tivemos também dentro do campo popular expressivo apoio, né, também da base indígena. No caso boliviano, a gente tem aí alguns tensionamentos. Claro que a figura, né, o governo do MAS também teve, né, um ponto de inflexão importante dentro dessa tradição colonial também da Bolívia. A Bolívia também vai ter uma história política similar à história peruana, né? Também eram povos andinos. Então, essa matriz colonial, ela também se fazia muito presente. Vocês lembram quando a gente trabalhou o primeiro módulo, que eu até mostrei alguns elementos com o golpe, né? A Bíblia, toda a retirada da Vipala, tudo isso, né? Mas houve também um tensionamento com essa discussão do Estado plurinacional, né, que foi a aposta política que o Evo Morales fez com o MAS, de instituir também uma Constituição plurinacional, também foi uma mudança importante, que foi feita tanto no governo do Evo Morales, como também do Rafael Correa, no Equador, mas que não necessariamente encontrou um consenso dentro da totalidade do movimento indígena nacional, né? Inclusive, uma parte do movimento indígena também fez a avaliação que o Evo Morales continuou ainda implementando políticas neoliberais no país, favorecendo, por exemplo, a exploração mineral, né, no modelo dessa mega mineração a céu aberto, e dentro também de um processo de expropriação também dos territórios. Então, tanto uma parte do movimento indígena na Bolívia, como também no Equador, em relação a Rafael Correa, também trazem essa discussão. Então, há um tensionamento aí. Claro que há outras discussões em termos, né, de alguns direitos que se avançou, mas dentro de uma avaliação crítica, né, há ainda aquela perspectiva de que há de se superar esse modelo político que ainda está vinculado ao capitalismo, né? Então, isso tem sido também o debate do movimento indígena dentro, né, desses países. E em relação ao modelo econômico do Peru, né, que foi a pergunta da Luziane, no caso das sociedades incas, das sociedades andinas, a base era agrícola mesmo, né? Eram sociedades agrárias, sociedades agrícolas. Então a economia ela se organizava dentro dessa matriz, se organizava dentro do processo mesmo de lidar com a terra,
da propriedade também comunal da terra, como o próprio Mariátegui colocou, e que hoje ainda continua, né, porque as comunidades indígenas, elas ainda têm na produção agrícola, e também as camponesas, também as quilombolas, a terra, ela ainda é uma base da economia também, das famílias, das comunidades, porque é nela que você produz também toda a matriz de produção agrícola e também pecuária, dentro desses territórios. Então, continua ainda sendo, e por isso que permanece a luta, né, pela reforma agrária, por exemplo. A reforma agrária é uma luta comum, a própria luta em defesa do direito de autodeterminação dos povos dentro dos seus territórios, como o caso de populações indígenas, que aqui no Brasil é a discussão da demarcação de terras, e em alguns casos também, como a gente vai ver amanhã em relação ao movimento zapatista, a própria demanda pela autonomia, de não ter nenhuma mediação por parte do Estado, que também tem sido outra proposta também dentro de alguns movimentos indígenas também aqui da região. Ótimo, professora. Então, a gente já está a 9 minutos do término. Eu posso colocar o meu vídeo? Isso. Vou só fazer então os informes finais. Sim. E aí a gente fecha com o vídeo. Então, só reforçar o horário de amanhã. Nós iniciamos às 14 horas aqui pelo Meet. A sala vai estar meia hora antes aberta. Amanhã, como o professor Elias já colocou, vai ser o diálogo entre Paulo Freire e a experiência zapatista. A gente quer agradecer, repassar o agradecimento à professora, aos participantes que estão nessa atividade junto conosco, essa atividade formativa do curso Colonialidades e Resistências. Essa atividade, ela compõe um conjunto de outras do Prêmio de Fomento Arte e Cultura. É um prêmio, né, que está financiando um conjunto de atividades, como esse curso da Rede Pacra, né, pelo Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura do Ceará, com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. Então, a gente agradece, e aí a entidade, a instituição representativa da rede é a Associação Muquiarte, de Arte e Cultura, do assentamento Mucuí, no município de Arneróis. Essa atividade também tem um alcance com 8 assentamentos e 2 aldeias indígenas que também estão participando do conjunto dessas atividades. Então é isso, amanhã a gente continua. Desejar uma boa noite a vocês, até amanhã. Não saiam não, que eu preparei aqui um vídeo bem bacana aqui para vocês assistirem. Opa, deixa eu abrir aqui o som, peraí. Indios que con valentía y fuerza tus corazones, indios que con valentía y fuerza tus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, a que cuente con valor, son amigos de la paz, a que cuente con valor, y levantan los bastones, con orgullo y sin temor, y levantan los bastones, con orgullo y sin temor. Adelante compañeros, dispuestos a resistir, adelante compañeros, dispuestos a resistir.
nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por libertad! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por libertad! ¡Por mi tierra! Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Dolores y pareces, anaconas y guambianos, dolores y pareces, anaconas y guambianos, con se apegares, todos indios colombianos, con se apegares, todos indios colombianos. Adelante compañeros, dispuestos a resistir, adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. La tierra sabe, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, pastores poderosos, defensores de paz, la voz de la presencia de personalidad, la resistencia con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Até amanhã. Até amanhã. E Até amanhã. a Guarda Indígena é um dos movimentos que também veio à rua agora, também na Colômbia, né, da região do Cauca. Então, para vocês também conhecerem, né, outros movimentos também colombianos. Até amanhã. Até amanhã, professor. É uma força tão grande desses povos que é encantador mesmo. Um abraço.